quais são os maiores desafios que você vê, né, no mercado, até nas suas palestras também, que as Uhum. pessoas te reportam, para que a gente tenha uma maior inclusão, né, uma maior acessibilidade dessas pessoas nas organizações? Eu acho que a dificuldade é que isso fosse um objetivo estratégico e não uma intenção, né? Tá. Não algo desejável, mas algo necessário. E isso faz com que as empresas realmente aportem os recursos para isso. A gente tem fases, com qualquer profissional que vai entrar numa empresa, ele vai passar por fases de aprendizado, né, do trabalho em si, do desenvolvimento e até do reconhecimento. E tudo isso para um PCD é diferente. Né? Uhum. O aprendizado, inclusive o prévio. Né? Eu brinco que eu tenho dois currículos. Né? Eu já tenho o currículo, esse que você comentou, de formação, e eu tenho um currículo de saúde, porque em 2003 eu tive câncer, foi um linfoma não Hodgkins, né? Tinha 70% de não dar certo, mas eu tô aqui para provar que vaso ruim não quebra. Aí depois, em 2010, eu tive a gripe suína, na época que estava começando, nem se tinha ainda um domínio do Tamiflu, do remédio, então muita gente morreu nessa época. Depois, em 2015, eu tive uma doença que se chama mielite, que eu perdi o movimento das duas mãos, fiquei na UTI 15 dias, quase morri de novo, mas não morri, Uhum. né? Aí depois disso, em 2018, eu tive de novo o H1N1 e tive no final do ano, em dezembro, uma pericardite, que é uma inflamação numa membrana do coração, que não é uma coisa grave, mas os sintomas são idênticos a de um infarto. Então eu costumo Tá. brincar que até você descobrir que não infartou, pode ser que infarte, né? Só com a notícia. Só a notícia já derruba, Já né? dá essa. Então, essa trajetória, né, essas experiências, elas também vão te preparando para enfrentar melhor os desafios futuros. Então, eu acho que antes de entrar no mercado de trabalho, a trajetória de uma pessoa com deficiência ela já é determinante, porque às vezes a própria família pode limitar mais do que a deficiência, por medo, por superproteção, né, por tudo. Então, tem essa questão de como é que essa pessoa está chegando no mercado de trabalho. Na época que eu entrei, que ainda nem se falava em diversidade, não tinha um processo de recrutamento, processo seletivo específico para PCDs, Uhum. muito menos um comitê, ou igual hoje que eu tenho lá na empresa, é um departamento. Cada pilar é administrado por um sócio e ainda tem o sócio do departamento de diversidade. Então, era uma coisa muito diferente, muito diferente. Então, faz diferença a bagagem prévia que cada um traz. E na época a gente tinha muito essa questão de vamos contratar. Mas você colocar o deficiente para dentro da empresa não resolveu o problema. Uhum. Justamente por essas diferenças que eu falei. Como que vai ser o aprendizado dele em campo? Uhum. Muitas vezes esse treinamento de campo ele acontece por osmose, né? Não é Sim. parar para ensinar. É uma pessoa vendo a outra trabalhar e ela vai absorvendo. Isso com pelo menos um deficiente visual não vai ter. Acho que um auditivo talvez até um pouco mais difícil em alguns aspectos. Sim. Talvez um cadeirante nessa fase não tenha tanta dificuldade, seja mais uma questão da acessibilidade do prédio, né, das edificações. Uhum. Então, mas haverão diferenças no aprendizado. E acho que esse foco de formar a pessoa para que ela consiga entregar resultado é essencial. Não é só trazer, tem até aquele jargão, né, a gente comentou antes de a inclusão não é só convidar para a festa, tirar para dançar. Uhum. E eu acho que tem um passo a mais aí que é descobrir qual que é a dança de cada um. Qual que é o talento de cada um em qual dança, né? E isso envolve um esforço, envolve testar. A empresa precisa estar disposta a testar. E aí a tecnologia ajuda muito, claro, né? Eu comentei que eu usei o Virtual Vision, que na época era o software de leitura, mas hoje a gente tem muitas outras. Na época eu ligava para o Sidney, tá dando errado isso aqui, como é que eu faço? Hoje, antes de eu acessar o canal oficial, eu coloco no chat GPT qual é o atalho de teclado para dar tal comando. Sim. Ele vai trazer errado, ou vai trazer na versão do Windows em inglês, aí eu pergunto em português, se não funcionou, eu consigo rapidamente chegar, e antes não. Então, além do aprendizado, na hora do trabalho em si, vai ter um tempo diferente para fazer. Sim. Mas como que funcionava no meu caso? Eu ia fazer uma carta consulta, que a gente chamava, né? Então, eu ia preparar um estudo para o cliente. Tá. Eu tinha que pegar a legislação, as decisões sobre aquele tema e tal. Eu, às vezes, demorava mais para baixar na internet todo o material que eu precisava do que para elaborar o raciocínio e redigir. Entendi. Então, qual que era a diferença? Uma pessoa sem a deficiência visual, na segunda-feira ela baixa tudo que ela precisa, trabalha até quinta-feira,
né, estudando, quinta-feira à tarde ela redige, na sexta-feira ela vai revisar com o gerente. Eu, às vezes, levava de segunda a quarta para baixar tudo que eu precisava, mas de quinta eu fazia tudo, estava pronto na sexta. Então, tem esse tempo diferenciado.